Em Portugal, há 25 anos, a história do Centro de Ajuda foi pautada por polémicas, dificuldades, preconceitos e uma luta constante. Com mais de 120 templos somente no nosso país, conhecemos agora a história por trás da Igreja Evangélica que mais cresce em todo o mundo. A partir de 1974, Portugal iniciou um dos maiores processos de transformação social. Em 1986, a adesão à União Europeia trouxe o desenvolvimento económico, tornando Portugal um país mais moderno, mas os problemas sociais, esses, continuavam a existir. Por esta altura e findos os anos 80, Portugal continuava um país predominantemente católico, mas o simbolismo religioso imposto durante anos de opressão depressa começou a ruir com a chegada a Portugal do Centro de Ajuda, uma porta que prometia uma mudança radical de vida, longe dos dogmas e paradigmas que foram incutidos por séculos de opressão religiosa. Estávamos em meados de 1989 e Paulo Roberto saía do Brasil com a sua família em busca do desconhecido. Não conhecemos ninguém, não sabíamos de nada, nem por onde começar, mas fomos pela fé. Fiz um contato com o senhor de uma imobiliária, o senhor Martins, que nos atendeu muito bem e nos recebeu no hotel que eu fiquei. E eu conversei com ele sobre a igreja, o trabalho que a igreja realizava no Brasil, um trabalho de fé, de libertação, de poder, e tínhamos milhares de pessoas com a vida transformada, que foram curadas, libertas. E ele me olhou e disse: "Seu Paulo, aqui não é Brasil. Não pense você que aqui em Portugal a sua igreja vai crescer, vai desenvolver como aconteceu no Brasil, não, porque aqui é diferente. O povo português é muito católico, adora Fátima, e eles não vão seguir a sua igreja, não." Aí eu falei: "Seu Martins, o senhor ainda vai ver essa igreja crescer muito aqui em Portugal." E ele foi a pessoa que começou a me levar para buscar os lugares, né? Mas era tudo muito caro, os recursos não eram muitos, né? Para a gente poder alugar um lugar. E eu vi um lugarzinho pequeno, perto da Estação da Luz, na Estrada da Luz. Eu falei: bom, aqui o preço é razoável, o lugar não é muito grande, não está em muito boas condições, mas aos poucos a gente vai melhorar e eu acho que aqui é o lugar ideal. Foi no número 28 da Estrada da Luz que se deu a inauguração do primeiro Centro de Ajuda em Portugal, corria o ano de 1990. 20 pessoas acorreram a este lugar. Foram dias que ficaram na memória das pessoas até aos dias de hoje. Não tínhamos nada, não tínhamos ninguém. Eu estava apenas com a minha esposa, Solange, e meus 2 filhos pequenos. E ali nós tivemos que depender exclusivamente de Deus. Colocamos a nossa vida na total dependência de Deus e começamos a ver pela fé. Pela primeira vez que eu assisti na Estrada da Luz, foi a nossa primeira igreja, éramos talvez 8, 10 pessoas. Aí depois a gente ia frequentando durante a semana, conforme fomos orientados, e aí nós próprios, conforme o bem que a gente sentia dentro da igreja, pelo aquilo que Deus fazia nas nossas vidas, nós próprios convidávamos outras pessoas, aí foi aumentando. Aí chegou a altura que a Estrada da Luz era muito pequena. Portanto, eu recordo-me na passagem de 91 para 92, a Estrada da Luz foi pequena demais. Para mim foi uma novidade, porque a gente está habituado à religião, não é? Viver uma religião, simplesmente crer que Deus existia. E a Igreja Universal em Portugal nos ensinou que Deus não só existe, como Ele opera, como está escrito na Bíblia, não é? Que Deus opera. Então, nós vimos muitos milagres acontecer, muita coisa grande acontecer. Então, foi uma bênção. Eu diria que a vinda da Igreja Universal para Portugal
mudou tudo na vida dos portugueses. Tinha um problema de saúde e nesse problema de saúde os médicos a partir daquele dia passaram uma carta para que eu a partir daquele dia não podia exercer a profissão. Eu era comerciante e então foi a razão porque eu fiquei encantada porque estava a dar uma canção que era Eu Encontrei um Amigo e eu tinha corrido já tantas coisas e naquela canção encontrei ali um grande amigo. E fiquei. No dia fui curada na hora, eu costumo dizer, fui curada na hora. Não fechei, no dia a seguir estava prontinha para trabalhar e ali continuei, sempre. E cada dia que ia à igreja ficava admirada, porque era bênçãos, era milagres, era ver pessoas curadas, era ver, era ver tudo o que era de bom. O Centro de Ajuda apresentava-se então como uma lufada de ar fresco numa sociedade onde o preconceito teimava em fechar portas atrás de portas. Mas, aos poucos, as 20 pessoas foram dando lugar a 40, 60, 100, 200, 300. Os milagres começaram a acontecer. E contra fatos, não há argumentos. Porque as pessoas chegavam doentes, eram curadas. Fazia fila para a gente fazer a unção com azeite nos enfermos, fazer a oração da fé, e os milagres aconteciam. As pessoas eram curadas de tumores, de câncer, toda a classe de enfermidades. As pessoas se libertavam dos vícios, os matrimônios eram transformados, liberados. E quando os milagres começaram a acontecer, as pessoas começaram a abrir o coração e entregar a vida para Jesus. Eu lembro-me que nessa altura, chegavam centenas e centenas de pessoas, de semana a semana aumentava. Era loucura, todos os dias era uma loucura. E a igreja cada vez mais cheia, cada vez mais cheia, cada vez mais cheia. Era pequenina já para tanta gente. Inclusive até pessoas que vinham do hospital em Maca e dali saíam curadas. As curas e transformações eram difundidas nos programas de rádio e numa das maiores revistas de tiragem nacional. E foi aí que se deu o grande impulso e reconhecimento social do Centro de Ajuda. Mas com isso vieram também as críticas e o preconceito. E até a língua, o idioma, foi um certo preconceito também, porque além do caso da religião, porque havia essa dificuldade, essa preocupação de abrir um espaço para uma igreja que não era católica, o senhor da rádio comercial, quando eu fui lá, ele falou, você não pode fazer programa na nossa rádio porque você não fala o português. E eu disse, mas, até me espantei, né? Mas que língua que eu falo então? Não, você fala brasileiro. Quanto maiores eram os desafios, maiores eram as conquistas. E em apenas 2 anos de existência em Portugal, o Centro de Ajuda iniciou uma programação de 30 minutos numa das maiores emissoras portuguesas de televisão. O salto foi inevitável. Agora, pessoas de norte a sul do país procuravam ajuda espiritual. Reuniões lotadas, igrejas cheias e pessoas ávidas por uma ajuda e aconselhamento que definitivamente estavam a transformar vidas. O Centro de Ajuda somava e seguia, adquiria espaços cada vez maiores para responder à procura. Um deles, e sem dúvida o mais polémico, foi o Coliseu do Porto. As imagens mostravam um cenário completamente avassalador. Uma luta feroz por devolver ao povo um dos maiores monumentos da cultura nacional. Milhares de pessoas manifestavam-se nas ruas do Porto contra a aquisição pelo Centro de Ajuda do Coliseu do Porto. Anónimos e famosos desta zona do país exibiam cartazes e algemavam-se às grades para impedir a venda. Tínhamos medo, lá está, porque as pessoas entravam e tratavam mal, não é? A estrada estava totalmente cheia de pessoas, não é?
com maus tratos, portanto, com insultos, né? Presos, concorrentes nas grades do Coliseu. Formou-se um grupo na porta da igreja, com paus armados mesmo, com pedras, paus, facas, e começaram a atirar aos vidros, a quebrar tudo e ameaçaram-nos, se nós saíssemos, eles nos matavam. O que é que eles queriam de um monumento que eles tinham completamente abandonados? Porque só depois do Centro de Ajuda ter adquirido esse local é que eles tomaram uma iniciativa, porque até aí eles tinham o centro, aquele local estava completamente abandonado. Naquela altura, eu me lembro que nós éramos os únicos a encher o Coliseu no último domingo de cada mês, e essas foram as palavras deles. E fizeram a proposta de compra, e a direção do Centro de Ajuda, na altura, aceitou a proposta, mas sem a intenção de desfazer um centro cultural da cidade do Porto. O Coliseu do Porto foi apenas uma das muitas polémicas da altura. Em 1995, Matosinhos foi o palco de um outro cenário igualmente devastador. O centro comercial local tornou-se num campo de batalha devido ao aluguer feito pelo Centro de Ajuda do Cinema York. Os fiéis da igreja foram feitos reféns numa guerra que nem a polícia ou o presidente da Câmara conseguiram controlar. Voltaram-se todas as lojas, portanto, os proprietários e aquele povo todo contra nós, que eram centenas de pessoas. Nós saímos de dentro da igreja, passado umas horas, mas umas horas largas, e escoltados pela polícia. Mesmo assim, o povo perseguiu. O povo perseguiu com insultos, com maltratos, portanto, até nem respeitando a polícia. A polícia é que nos defendia, nós por um carreirinho, não podíamos sair da igreja, as pessoas a tirarem coisas lá para dentro, para a igreja, a tirar coisas para as pessoas, e os guardas a cercar-nos e a proteger-nos. Foi dos momentos mais difíceis da igreja aqui em Portugal, não só aqui no continente, principalmente no norte do país, e no Porto, Matosinhos, Gaia, principalmente esses lugares, mas em todo o país, porque foram notícias, se espalhou, né? Os telejornais, as rádios, a prensa escrita também. Ainda assim, numa década de mudanças sociais em Portugal, os anos 90 marcaram o crescimento sustentado da obra do Centro de Ajuda. E as polémicas só geraram mais crescimento para o Centro de Ajuda em Portugal. Os movimentos de fé lotavam as igrejas, estádios de futebol e pavilhões desportivos. A necessidade das pessoas era muito grande. Eu falo pelo exemplo da minha própria família. Eu venho de uma família muito problemática. Pais separados, quando eu ainda era uma criança, devido aos muitos problemas que tiveram. Meu pai era uma pessoa muito alcoólica, havia muitas discussões dentro de casa. A minha mãe procurando uma solução para os problemas familiares e financeiros e de saúde. Foi isso que levou a minha mãe até o Centro de Ajuda, e foi aí quando vimos o poder deste Deus vivo manifestar-se. Ela foi curada de um tumor que tinha no seu seio, liberta de todos os males espirituais que ela tinha. Então, tudo isso, assim como eu presenciei isso na minha família, e havia uma grande necessidade, assim, os demais portugueses, as pessoas, famílias, tinham essa necessidade. Então, a voz corria entre as pessoas, né, o que estava acontecendo no Centro de Ajuda e claro, as pessoas afluíam, havia uma grande necessidade e havia a manifestação do poder, como há ainda hoje em dia, né?
Os pequenos espaços foram dando lugar a igrejas cada vez maiores e mais confortáveis e seguindo uma evangelização voltada para as pessoas discriminadas socialmente, rejeitadas e a quem a sociedade tinha virado as costas, bispos, pastores e obreiros do Centro de Ajuda não mediram esforços para mostrar que, conjugando a fé com a ação, os pobres podem ser ricos, os doentes podem ser curados e os rejeitados da sociedade podem ser exemplo de sucesso e superação. O meu nome é Liberto, sou bioanalista clínico acupuntor, mas a minha vida nem sempre foi assim. No meu passado, eu era uma pessoa que tinha muitos projetos e muitos objetivos profissionais. Sempre me vi tentar alcançar esses meus sonhos, esses meus objetivos. O que acontece é que, pelas experiências que fui passando, pelas dificuldades que me foram aparecendo na vida, muitas vezes, a maioria das vezes, era um fracasso, ou seja, não conseguia chegar com os projetos a bom porto, ou ficavam as coisas pelo meio, por insegurança minha, ou mesmo porque tudo à minha volta cooperava para que eu não atingisse esse objetivo. Por volta dos meus 22, 23 anos, que eu comecei a desenvolver uma depressão nervosa, comecei a ser acompanhado em psiquiatria e a fazer psicoterapia também nessa altura. E foi quando os meus pais, também já um bocado fartos de andar comigo para os médicos e não sei o quê, me disseram que eu apenas serviria para estudar, que não teria essa capacidade para os negócios, para a vida empresarial. Encontrei um trabalho num hospital, no Instituto Português de Oncologia, em Lisboa, no laboratório de urgência, na patologia clínica, e eu, pronto, foi um trabalho que eu persegui porque eu gostava daquela área. A 15 dias de me renovarem, de me passarem para o quadro, recebi no serviço uma carta dos serviços do hospital a dispensarem o meu serviço e que teria 15 dias para arrumar as minhas coisas e para sair. Isso realmente foi o meu fundo do poço. Por um lado perdi o emprego que eu sempre sonhei, ganhei a mulher que eu sempre sonhei. Ajudou-me bastante. E foi nessa altura que eu cheguei à palestra das conquistas financeiras. Ao ver uma transformação no meu marido, pude ver que realmente ali era algo diferente e então comecei também a ouvir com atenção as palestras e também a entregar-me cada vez mais à mensagem que era ouvida. Hoje em dia tudo mudou, ou seja, a forma como eu me vejo, o sentimento que eu tenho, os sentimentos que eu tenho relativamente a mim, eu posso dizer que sou uma nova pessoa. Ou seja, eu sou aquilo que sempre quis ser. Eu, hoje em dia acordo com uma vontade enorme de vir trabalhar, o cansaço físico é vencido pelo vigor interno, pelo vigor espiritual, pela força que a pessoa tem. Porque está realizada, ou seja, eu sinto-me realizado. Como empresário é uma liberdade muito grande nós podermos trabalhar na área que gostamos, no espaço que nós desenvolvemos e que nós imaginamos e que projetamos. A minha família é a base de todo o meu sucesso, ou seja, se eu não tiver uma base firme, se houver algum problema na minha família,
Então eu não consigo dar o meu melhor no meu trabalho, eu não consigo ser um bom empresário se eu não tiver uma base familiar estável, porque muitas das decisões que eu tomo no meu dia-a-dia são feitas em família, são tomadas com base na minha família, então isso é muito importante. Eu hoje vejo uma pessoa fortalecida, amada pelo meu marido, tenho uma filha que eu amo muito, a família que eu sempre sonhei, hoje sinto-me muito bem, muito feliz e com um espírito vencedor. A família é um porto de abrigo, priorizar o conforto e dar uma melhor vida, a base do meu sucesso também é a minha família. Hoje o Centro de Ajuda conta com mais de 120 portas abertas em Portugal continental e ilhas. E do único programa de rádio que se fazia em 1990, o Centro de Ajuda evoluiu. Hoje tem uma programação diária feita a pensar em si em mais de 20 rádios nacionais. Além disso, o Centro de Ajuda divulga o seu trabalho através de variados meios de comunicação social, como é o caso do Folha de Portugal, um jornal semanal, também de sites e blogs como o centrodeajuda.pt, juliofreitas.com ou vivifreitas.me e ainda todo o grafismo e imagem do Centro de Ajuda. São desenvolvidos aqui, nestes departamentos. Com o desenvolvimento do trabalho, foram surgindo outras oportunidades e foi diversificando a forma de comunicar por várias formas em Portugal, entre elas revistas, folhetos, sites. Com o desenvolvimento da internet também passou a existir uma maior divulgação na parte web e também mesmo na parte do jornal Folha de Portugal, inclusive um novo projeto que é o Eu Era Assim, onde são relatados vários depoimentos de pessoas que alcançaram a sua transformação. Então houve um grande crescimento na forma de comunicar. Aqui está outra conquista do Centro de Ajuda. 9 horas de programação na TV Record e 24 horas de programação online em urttv.eu. Tudo isto num edifício totalmente equipado com tecnologia de ponta para levar até si o melhor da programação. Por isso, nós estamos aqui em direto com o seu programa Não Desista para ajudar a você a conquistar os seus objetivos. Ao longo destes 25 anos em Portugal, o Centro de Ajuda tem investido fortemente num trabalho voltado para a população carenciada. Hoje conta com diversos projetos de solidariedade social que abrangem os vários polos de necessidade. Um deles é o Amigo 24 Horas, uma linha de apoio que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudá-lo em qualquer situação. Através do 21 836 8008, por e-mail ou carta, a linha Amigo 24 Horas existe desde 1995 em Portugal e já ajudou cerca de 1 milhão de pessoas. O Coração Universal é um dos projetos mais antigos e mais abrangentes do Centro de Ajuda. Apoiam famílias carenciadas, pessoas que precisam de comida, de roupa e, sobretudo, de uma palavra amiga que faz toda a diferença para quem quer reconstruir a vida.
eu não tenho vergonha hoje em dia de convidar seja quem lá for, porque a minha casa está apresentável, mas está apresentável porque alguém a mobilou toda. Isto foi no espaço de um dia, a casa estava vazia e de repente ligaram-me e disseram-me assim: o senhor amanhã pode estar em casa? Posso, sim senhor. E de repente descarregaram e mobilaram a casa toda. O projeto Bela Juventude é um projeto do Centro de Ajuda voltado para os séniores. Com vários polos de operação em Portugal, o apoio aqui providenciado é sobretudo no combate à solidão, apoio psicológico e desenvolvimento de atividades de grupo para a ocupação dos tempos livres. Eu era tímida, eu inclusive não falava. Tinha momentos que estava ao pé das pessoas, mas acabava por me isolar. E, entretanto, aprendi, com uma palavra que eu ouvi das esposas, isso fez soltar de mim tudo aquilo que cá estava dentro. Portanto, a vergonha, a timidez, o eu não posso, eu não consigo, ou então aquelas palavras que a gente sempre ouve das pessoas mais chegadas, vá. Tu não prestas, não vais conseguir, és infeliz. E eu consegui pôr tudo para fora, na convivência, e inclusive nos eventos. Sempre há mais pessoas que vêm de fora também. E então fui-me soltando. Estou aqui hoje, já não sou o que era, não tenho vergonha, gosto de conversar, gosto de conviver e superei aqueles traumas todos. O Lar de Idosos Universal foi um projeto moroso, mas que trouxe os seus frutos. É que este pedacinho do céu na Azambuja é nada mais, nada menos do que um dos lares mais prestigiados a nível nacional. Aqui vivem atualmente 40 idosos, todos eles com instalações e espaços exteriores da mais alta qualidade. Cantinho do Céu. É muito bom, está muito bem organizado, somos bem tratadas, não nos falta nada. Eu acho que é uma maravilha. Eu acho que é uma casa que não devia ser só esta, devia haver muitas mais para acolher os idosos, porque é um lugar onde a gente, além do tratamento físico, não é? Também temos o tratamento espiritual. E eu conheço o lar desde a sua fundação, desde o primeiro dia que se foi lançada aí a primeira pedra, que eu vim cá e pus logo no meu coração vir para cá. E graças a Deus sinto-me bem, tratam-me bem, não me falta nada, de facto as funcionárias são impecáveis, sempre com muito carinho. Projeto Raab. Começou como um projeto de apoio a vítimas de violência doméstica, mas hoje está voltado para um sentido mais amplo. O objetivo deste projeto social é o de mostrar a força e o valor de ser mulher, com diversos encontros voltados para a valorização pessoal. Outro projeto social que tem tido um grande impacto nas comunidades aqui em Portugal é Os Anjos da Noite. É um grupo de trabalho que sai todas as terças-feiras às ruas para dar mantimentos, alimentos e também uma palavra amiga às pessoas que fazem da rua o seu lar. Força Jovem Europa. Aqui a palavra de ordem é consciência. Neste projeto de integração social dos adolescentes promove-se o lazer e a consciência social através de atividades culturais e desportivas. O Grupo
da Força Jovem apareceu aos meus 15 anos, mais ou menos, quando eu comecei a participar mais ativamente das atividades, e foi fantástico assim para mim, porque por causa dos desafios, era uma coisa que sempre me motivava a melhorar e levou-me a querer a excelência. Força Jovem para mim conseguiu contribuir no desenvolvimento de capacidades de liderança, capacidades assim de trabalhar em grupo, que eu consegui desenvolver no Força Jovem, desenvolver e adquiri-las no fundo, mas também na capacidade de concentração também foi importante, porque nós na Força Jovem no fundo temos a possibilidade de nos concentrar, não é? Então concentramos-nos numa atividade e vamos até ao fim dela, até que seja realizada com sucesso. EBI e TF-TIN. No Centro de Ajuda, as crianças e pré-adolescentes aprendem sobre a fé, a cidadania e a Palavra de Deus desde cedo. Um trabalho de auxílio aos pais, onde são transmitidos valores e dada formação social para que os pequenos cresçam a conhecer o certo e o errado. Aqui, carinho e atenção é coisa que não falta. Nós, como pais, sentimos tranquilidade, segurança, porque vemos o bom trabalho que a EBI tem feito, e quando deixamos os nossos filhos na EBI, ficamos tranquilos, porque sabemos que existem pessoas competentes, pessoas experientes, pessoas preparadas para lidarem com as crianças, com certas situações que acontecem com as crianças, e por esse motivo nós sentimos uma satisfação, uma enorme alegria em deixá-los lá, porque sabemos que estão bem guardadas. Na EBI, a nossa maior preocupação como educadoras é realmente conseguir alcançar todas as crianças que nós recebemos. Nós recebemos crianças de várias faixas etárias e sabemos que cada criança ela é diferente e por isso passa por diferentes problemas. E sempre que nós vamos preparar uma aulinha, nós temos isso em conta e tentamos sempre adaptar vários métodos de ensino que são didáticos para conseguir alcançar todas e passar para elas valores que vão acrescentar tanto na vida emocional, na vida escolar e na vida familiar. Outro grupo voltado só para as mulheres que visa orientá-las para uma vida social equilibrada e com objetivos definidos. Chama-se Godlywood. Criado em dezembro de 2009, o grupo está em franco crescimento em Portugal, onde crianças, jovens e mulheres aprendem a fazer a diferença. Uma diferença que começa no seu interior e continua em casa, na escola, no trabalho e no casamento. Um grupo que resgata valores esquecidos pela sociedade atual. Desde que em 1990 chegou a Portugal, o Centro de Ajuda tem investido fortemente em projetos de capelania nos hospitais, presídios e lares de idosos nacionais. Projetos que têm beneficiado milhões de pessoas, direta e indiretamente. Passados 25 anos, o Centro de Ajuda tem percorrido um longo caminho, com obstáculos, desafios e muitas conquistas. Depois do pequeno tempo em Lisboa, hoje conta mais com 120 espaços, um pouco por todo o país, como este, aqui em Vila Nova de Gaia. E este tem sido mais um mega investimento do Centro de Ajuda. A aquisição, remodelação e construção de espaços cada vez mais adaptados às necessidades dos seus membros. A Engiurde é o departamento por detrás deste trabalho que veio revolucionar a imagem da Igreja em Portugal. Projetar, construir e manter são as 3 missões com que foi criado o departamento há cerca de 5 anos, para atender às necessidades de crescimento da instituição em todo o continente europeu, visando a criação de novos centros de ajuda ou a manutenção
de espaços já existentes. Em Angiurde, conta hoje com uma equipa de arquitetos, engenheiros e outros técnicos nas mais diversas áreas. Passar do papel para a realidade é um dos objetivos do departamento, que tenta diariamente superar todos os objetivos que lhes são propostos, seja nos pequenos ou nos grandes projetos. Depois de toda a polémica nesta zona do país, o Porto foi o primeiro mega investimento a cargo deste departamento. Estávamos em 2010. Mas ao longo destes 25 anos, os investimentos do Centro de Ajuda têm obedecido a parâmetros cada vez mais rigorosos de qualidade e segurança, que visam sobretudo o seu bem-estar. Muitos são os fatores a ser tidos em conta, a quando da construção de raiz ou até mesmo numa simples remodelação. Mas acima de tudo, é preciso ter em consideração o bem-estar de quem visita diariamente o Centro de Ajuda. Em Angiurde, pensa acima de tudo em quem está do outro lado, seja na escolha de materiais ou infraestruturas a utilizar nas construções, como também nos acabamentos padronizados. Tudo isto para que qualquer pessoa que entre no Centro de Ajuda se sinta como na sua própria casa. Uma casa presente não só em Portugal, mas em todo o mundo. Hoje o Centro de Ajuda está presente em mais de 200 países espalhados pelos 5 continentes. mil pastores, centenas de milhares de obreiros voluntários e milhões de membros que levam à risca a palavra Ide, ensinada por Cristo. É um orgulho, é um prazer, é até um privilégio fazer parte desse trabalho, fazer parte desse crescimento, fazer parte do grupo que leva a vida às pessoas, porque esse é o nosso trabalho. As pessoas estão decepcionadas, as pessoas estão frustradas. E fazer parte de um grupo de pessoas que vai até as casas, até os bairros, que entra literalmente no lar das pessoas, não só fisicamente, mas através da TV, através da rádio, e vê-las chegar no Centro de Ajuda, atendê-las, vê-las chorar de tristeza e depois chorar de alegria, é um prazer enorme, é uma satisfação. E não tem coisa que nos dê mais prazer, mais alegria, que vermos pessoas chegarem ao Centro de Ajuda problemáticas, pessoas que ninguém crê nelas, por vezes nem elas mesmas creem nelas, nem elas acreditam em si mesmas, na sua recuperação. E nós olhamos para aquela pessoa e nós conseguirmos acreditar na recuperação dela. Nós, os portugueses, nós somos pessoas que nós reconhecemos quando o bem é feito e Portugal precisa de facto da Igreja Universal, precisa desta obra. Nós precisamos, nós os portugueses, nós precisamos da Igreja Universal e daí, através dos milagres que têm acontecido, através das transformações de vida, a Igreja cresce naturalmente e vai continuar a crescer. Nunca podemos desanimar, nunca podemos perder a fé, porque já passamos por muitas lutas, eu passei por muitas lutas e vou seguir passando por lutas e todos passamos por lutas. A igreja em Portugal vai continuar tendo lutas, os pastores, os bispos, os obreiros, os membros, todos temos lutas. Mas o importante é seguir na fé com a certeza da vitória. Porque se cremos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu tenho certeza que em todas as lutas Deus vai nos dar a vitória. Essa é a nossa fé e você, minha amiga, meu amigo, tem que seguir nessa fé se você quer conquistar as grandezas de Deus para a sua vida. O crescimento do Centro de Ajuda em Portugal e no mundo seria impossível sem a existência de pessoas dispostas a passar a mensagem proferida, sem os obreiros e evangelistas que abdicam do seu tempo livre em prol dos outros.
Os obreiros são a base da Igreja e o espelho do Centro de Ajuda. São pessoas normais, com a sua família, trabalho e ocupações, que ajudam voluntariamente quem chega ao Centro de Ajuda e dão assistência nas palestras. Ser obreiro é, por isso, muito mais do que vestir um uniforme. É abraçar um ideal de vida. Costuma-se dizer que os obreiros são a nata da igreja, a base, são os nossos auxiliadores, não é? Fazem um trabalho voluntário, mas são o braço direito do pastor, os obreiros, é assim que eu os vejo. Então eles devem ser muito bem cuidados, devem ter todo o apoio espiritual, o suporte para poder estar ali na frente da batalha com o povo. E nós estamos sempre prontos a apoiá-los e a fortalecê-los espiritualmente, porque obreiros fortalecidos é uma obra fortalecida também. Dou graças a Deus pelo aquilo que Ele fez na minha vida e hoje eu sinto-me feliz por poder ajudar os outros ao longo destes 24 anos, de 23 para 24 anos. E não só podendo estar dentro da igreja, portanto ajudando o povo, conversando com ele, dando para o povo aquilo que Deus deu na minha vida e auxiliando o pastor, como também através desse prazer que a gente sente em ajudar o próximo, fazemos também o trabalho solidário durante a noite, distribuindo alimentos, vindo para as ruas, para esses, infelizmente, que não têm nem sequer por vezes aonde se deitar. Foram 25 anos que eu já estou na igreja e que Deus me dê mais anos de vida, mais uns 25, se for possível, para eu poder acompanhar mais a família e ajudar a quem tenho que ajudar. É glorioso. É glorioso que nós chegarmos a casa, temos paz, temos alegria, vivermos num cantinho do céu. É glorioso aonde a gente vai, aquelas pessoas que não nos respeitavam hoje, nos respeitam. Por isso, esta obra, este ministério é maravilhoso. Sinto-me muito feliz, sinto-me bem e aquilo que eu faço perante aquilo que Deus fez para mim, não é nada. Não é nada. Estou grata a Jesus por isso. Aberto 7 dias por semana, o Centro de Ajuda tem sido, ao longo destes 25 anos, uma porta de transformação para todos aqueles que o procuram, com palestras orientadas para todas as áreas da vida. Os participantes podem encontrar aqui a ajuda para todos os momentos da vida e o conforto interior para todos os desafios. Às segundas-feiras, fala-se de conquistas financeiras em todos os centros de ajuda. Para quem está desempregado, para quem quer construir uma empresa, para quem quer aumentar o volume de vendas ou ser um profissional de referência. Às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e especialmente às 20 horas. Mas se é a saúde que procura, então a reunião da saúde restaurada é indicada para si. Esta palestra acontece todas as terças-feiras e é um complemento válido aos tratamentos médicos que realiza de forma a acelerar o processo de cura, levando-o a utilizar uma fé inteligente. Às quartas-feiras, o estudo bíblico desperta a sua força interior para ajudá-lo a superar qualquer obstáculo. Aqui, os participantes aprendem a desenvolver a sua vida espiritual, a coragem e o ânimo, através da meditação. A família, o casamento e o amor são as áreas de destaque no Centro de Ajuda todas as quintas-feiras. Porque a família é a base da sociedade, queremos que tenha o relacionamento certo para vingar nas restantes áreas da sua vida. Às 7, às 10, ao meio-dia e às 15, participe na reunião da família e casamento e às 20 horas na terapia do amor. À sexta-feira, a reunião de limpeza espiritual é direcionada a todos os que perderam a vontade de viver, que têm pensamentos negativos, depressivos, que têm complexos, traumas e medos, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Aos sábados, às 8 da manhã, a reunião dos casos perdidos. É para quem, como o nome indica, se sente perdido e sem direção. E mais tarde, às 16h30,
o Força Jovem Europa chega com toda a sua força para despertar a alegria desta fase da vida. Aos domingos, de norte a sul do país, às 7h30 e 9h30, a reunião da Direção Certa. Esta palestra visa ajudá-la a desenvolver as suas virtudes e alcançar o milagre, sendo ainda dadas orientações práticas para que tenha uma família unida, paz interior e uma direção. E às 15 horas, o tratamento luz com a cura dos vícios. Desde que chegou a Portugal, o Centro de Ajuda tem sido sempre honesto, sincero e transparente. A Igreja Evangélica que mais cresce no mundo traz-lhe uma mensagem libertadora totalmente gratuita, onde a fé inteligente, a ajuda social e o cuidado com o próximo andam sempre de mãos dadas. Rodeado por ceticismo, preconceito e calúnias, o Centro de Ajuda tem crescido ano após ano, mostrando que a mensagem divulgada e o sacrifício diário de bispos, pastores, obreiros e membros não tem sido em vão. Centro de Ajuda, 25 anos a transformar vidas em Portugal, a acreditar nos seus sonhos, a ajudar a realizar os seus objetivos e a construir um futuro melhor.